Já alguma vez pensaste porque é que certas pessoas conseguem manter a calma mesmo quando tudo à volta parece desmoronar? Enquanto a maioria entra em pânico, elas permanecem firmes, quase inabaláveis. O que será que as torna diferentes? Agora imagina acordar todas as manhãs com um propósito tão claro que nada é capaz de te desviar dele. Nem o caos, nem as dificuldades, nem as pessoas à tua volta. Apenas foco, serenidade e direção. Parece quase impossível, mas para Marco Aurélio, essa era a realidade. Imperador de Roma e, ao mesmo tempo, um dos maiores filósofos da história, Marco Aurélio viveu rodeado de poder, guerras e responsabilidades que poucos conseguiriam suportar. Ainda assim, encontrava tranquilidade no meio do caos. As suas anotações pessoais, escritas não para o mundo, mas para si próprio, sobreviveram durante séculos e continuam a ensinar-nos algo essencial: que a verdadeira força vem de dentro e que a autodisciplina é o alicerce de uma vida equilibrada. O estoicismo, filosofia que Marco Aurélio seguia, não é apenas uma ideia sobre como ser forte. É uma forma prática de encarar a vida. Mostra-nos como transformar a adversidade em oportunidade, a dor em aprendizagem e o desequilíbrio emocional em serenidade. Num mundo cada vez mais ruidoso, cheio de distrações e de recompensas instantâneas, o estoicismo é quase um sopro de ar fresco. Lembra-nos que a paz não está em controlar tudo o que acontece à nossa volta, mas sim em aprender a controlar o que se passa dentro de nós. As virtudes que os estoicos defendiam, sabedoria, coragem, justiça e moderação, continuam a ser a base para quem procura viver de forma plena, sem se perder no excesso. E compreender esta filosofia não é apenas revisitar o passado, é aprender a viver melhor no presente. Porque, no fim de contas, ser estoico não significa afastar-se das emoções, mas sim dominá-las. É encontrar clareza no meio da confusão e propósito no meio do caos. No futuro, viver não é apenas suportar o que acontece, é aprender a prosperar, mesmo no meio do caos. Se estás pronto para transformar a forma como encaras os desafios e encontras força mesmo nos momentos difíceis, então prepara-te. Os ensinamentos de Marco Aurélio têm o poder de mudar completamente a tua maneira de ver a vida. Hoje, vamos mergulhar juntos na filosofia estoica e nas lições profundas desse imperador que aprendeu a manter a serenidade em meio ao império e à incerteza. Mas antes de começarmos, quero pedir-te uma coisa simples: não saltes nenhuma parte deste vídeo. Se chegaste até aqui, é porque procuras algo diferente. E, por isso mesmo, tu não és como a maioria, és parte dessa minoria que busca clareza, propósito e equilíbrio interior. No centro da filosofia de Marco Aurélio está uma verdade poderosa: a autodisciplina nasce da descoberta do teu propósito. Mas o que isso realmente quer dizer? Encontrar o teu propósito é reconhecer o que realmente importa para ti, aquilo que acende algo dentro de ti, e alinhar as tuas ações diárias com esse chamado mais profundo. Marco Aurélio escrevia: vive de acordo com a natureza, e para os estoicos, isso significava compreender o teu papel dentro do grande todo e agir em harmonia com as tuas virtudes. Para ele, o propósito não era apenas uma ideia bonita, era uma bússola prática, algo que orientava cada decisão, desde as mais simples até as mais grandiosas. Ele acreditava que entender o próprio propósito é o que nos impulsiona a seguir firmes, mesmo quando tudo à volta parece desmoronar. Você já se perguntou como algumas pessoas parecem viver com propósito, enquanto outras apenas passam pelos dias sem direção? Marco Aurélio, o grande imperador e filósofo estoico, nos deixa um caminho claro: viver com intenção todos os dias. Imagine começar cada manhã com uma pergunta simples, mas poderosa: o que devo fazer hoje? E, antes de dormir, refletir: vivi fiel ao meu propósito. Parece simples, mas quando essa prática se torna rotina, algo incrível acontece. Você desenvolve autodisciplina e transforma cada dia em uma oportunidade de crescimento e significado. Marco Aurélio falava muito sobre confiar em si mesmo, e não é apenas sobre ser independente. É sobre assumir a responsabilidade pelas suas ações, pelas suas escolhas e pelo seu próprio desenvolvimento. O estoicismo nos lembra que, mesmo quando a vida nos testa, o controle final está em nossas mãos. Focar no que está sob nosso controle é o coração dessa filosofia. Ao confiar em nós mesmos, ativamos uma força interior que nos permite enfrentar qualquer desafio. Não é arrogância, é autoconfiança baseada em conhecimento, habilidade e compreensão das próprias virtudes. E em um mundo cheio de opiniões e conselhos, ouvir a própria voz interior pode ser difícil,
Mas é exatamente isso que o estoicismo nos ensina: filtrar o ruído externo, confiar no nosso julgamento racional e fortalecer uma confiança que nos mantém firmes, mesmo nas tempestades da vida. Se você aprender a aplicar isso todos os dias, vai perceber que a verdadeira liberdade e poder começam dentro de você e que uma vida significativa não é um acaso, mas uma escolha consciente. Marco Aurélio acreditava que a nossa orientação interna é, na verdade, o conselho mais confiável que podemos ter. Ela nasce da razão e da virtude, e é a partir dela que construímos confiança em nós mesmos. Ao confiar em nossa própria capacidade de decidir, desenvolvemos autonomia. Passamos a fazer escolhas alinhadas aos nossos valores e não apenas reagir a pressões externas ou emoções passageiras. Essa autonomia é essencial para viver com integridade e fidelidade a quem realmente somos. Então, como começar a confiar mais em si mesmo? Comece pequeno. Assuma compromissos e cumpra-os. Defina metas pessoais e trabalhe para alcançá-las de forma independente. Reserve momentos para refletir sobre suas decisões e como elas se alinham aos seus valores mais profundos. Com o tempo, essas práticas fortalecem a autodisciplina e nos tornam mais resilientes diante dos desafios do dia a dia. Marco Aurélio nunca deixou de reforçar o poder da perseverança, demonstrando que ela não é apenas física, mas principalmente espiritual. E ela não surge de grandes esforços isolados, mas do cuidado constante com as pequenas tarefas do cotidiano. É na constância silenciosa que a disciplina se constrói e o caráter se fortalece. Para ele, estar presente todos os dias, mesmo nas pequenas ações, era viver de acordo com a natureza. Contribuir para o mundo, por menor que pareça a ação, era a verdadeira forma de participar da vida. E é por isso que, se você sente que essas ideias fazem sentido, continuar acompanhando e interagindo com reflexões como essa ajuda a reforçar esse aprendizado na sua própria vida. Cada dia é uma nova oportunidade. Não para batalhas grandiosas, mas para mostrar compromisso com nossos próprios princípios e deveres. No mundo atual, cheio de distrações e motivações passageiras, aparecer todos os dias se torna ainda mais importante. Inspiração pode surgir em um dia e desaparecer no outro, mas a constância, mais do que a intensidade, é o que cultiva a verdadeira disciplina. E isso não significa que cada dia precisa ser uma obra-prima de produtividade, mas sim que nenhum dia deve passar despercebido. Seja progredindo na carreira, cuidando da saúde ou fortalecendo relacionamentos, cada pequeno passo importa. O progresso em qualquer área da vida exige algo simples, mas muitas vezes esquecido: comparecer diariamente. Estar presente todos os dias não é apenas disciplina, está profundamente ligado à prática estoica da atenção plena. É viver no agora, fazendo o trabalho de hoje, sem se prender aos fracassos de ontem ou às preocupações de amanhã. Marco Aurélio falava muito sobre isso. Concentre-se no presente e realize cada tarefa da melhor maneira possível. A concentração transforma rotina em ritual e esforço em aprimoramento. Para cultivar essa disciplina, comece pequeno. Decida o que significa estar presente para você. Pode ser escrever um parágrafo daquele livro que você sempre quis começar, fazer um treino rápido de 5 minutos, ou passar 10 minutos de atenção plena com alguém querido. Não é a grandiosidade do ato que nos transforma, mas a consistência de estar realmente presentes. A cada dia que você cumpre esse compromisso, fortalece sua força de vontade e constrói a resiliência que define a filosofia estoica. No ato constante de presença, você se torna um exemplo vivo da responsabilidade pessoal e da melhoria contínua. Embora não possamos controlar os resultados, podemos controlar nossos esforços. E é nesse esforço diário que encontramos a disciplina para viver uma vida plena e significativa. Essa prática, tão defendida por Marco Aurélio, não complica sua vida. Ela prepara você para a imprevisibilidade, fortalece a mente e aprofunda a gratidão pelo que você já tem. Marco Aurélio, como outros estoicos, também acreditava que experimentar voluntariamente o desconforto fortalece a mente para lidar com as adversidades que a vida nos impõe. Isso pode significar abrir mão de certos luxos, enfrentar pequenos desafios físicos ou praticar a abnegação em decisões cotidianas. A lógica é simples: se você se acostuma com dificuldades, imprevistos não o derrubarão. E se você está gostando dessas reflexões e quer continuar acompanhando esse tipo de conteúdo, um like ajuda a espalhar essas ideias e manter a conversa viva. Mas por que aceitar o desconforto em um mundo que nos oferece tanto conforto? A resposta está na essência do estoicismo. O crescimento acontece nos limites da zona de conforto.
Ao nos colocarmos voluntariamente em situações desafiadoras, testamos nossos limites mentais e emocionais e, ao mesmo tempo, os expandimos. Não se trata de punição, mas de mudar a perspectiva. O conforto é um luxo, não uma necessidade absoluta. E se praticarmos a privação voluntária com gratidão, a transformação é ainda maior. Pular uma refeição pode aumentar a apreciação pela comida, caminhar em vez de dirigir nos faz valorizar a saúde e a mobilidade. Essas pequenas dificuldades voluntárias nos conectam à realidade que muitos vivem diariamente por necessidade, cultivando empatia, humildade e uma compreensão mais profunda da condição humana. A pergunta então é: como integrar essa prática na sua vida de forma real e consistente? Comece devagar. Escolha algo que seja possível de cumprir. Talvez acorde apenas 1 hora mais cedo do que o habitual, limite o uso de tecnologia por um dia ou opte pelas escadas em vez do elevador. O importante não é a dificuldade da tarefa, mas a constância e a intenção por detrás da ação. Cada pequeno ato de desconforto voluntário é um passo em direção à força mental e à autodisciplina. O estoicismo ensina-nos a distinguir entre o que está sob o nosso controlo e o que não está. Concentre-se apenas naquilo que pode realmente influenciar. Este princípio, simples à primeira vista, tem o poder de transformar a forma como enfrentamos os desafios do dia a dia, trazendo mais calma, resiliência e clareza. Segundo Marco Aurélio, aquilo que está sob o nosso controlo são as nossas ações, as nossas reações, os nossos juízos e os nossos pensamentos. Tudo o que é externo, o clima, as decisões dos outros, eventos mundiais, está fora do nosso alcance. Ficar frustrado ou perturbado por aquilo que não podemos controlar não nos ajuda e só desgasta o nosso bem-estar. Praticar a dicotomia do controlo é exatamente isso. Reconhecer aquilo que podemos gerir e deixar ir o que não podemos. Não é resignação, é liberdade. Ao focar nas nossas próprias ações e desapegar-nos do resultado, mantemos a serenidade e agimos de forma mais eficaz, canalizando esforços para onde realmente fazem diferença. Antes de reagir a qualquer situação, pergunte-se: isto está sob o meu controlo? Se não estiver, a prática estoica é assentar e seguir em frente. Isto exige atenção, prática e lembretes constantes sobre a nossa esfera de influência. Esta abordagem muda também a forma como definimos metas e encaramos expectativas. Vincular a felicidade ou a autoestima a resultados que dependem de inúmeros fatores externos conduz à frustração. O estoicismo ensina-nos a valorizar a própria jornada, o esforço diário e a fidelidade aos nossos valores, independentemente do que aconteça à nossa volta. Marco Aurélio e os outros filósofos estoicos não prometeram uma vida sem dificuldades, mas mostraram-nos como cultivar paz interior, dignidade e resiliência, mesmo nos momentos mais desafiantes. Independentemente dos altos e baixos da vida, ao praticarmos este princípio, não estamos apenas a melhorar a nossa própria vida, como também podemos inspirar aqueles à nossa volta, mostrando calma e resiliência perante as inevitáveis incertezas da vida. Este conceito envolve uma compreensão profunda da responsabilidade pessoal e um compromisso estoico com o autodomínio, em vez de sucumbir a uma mentalidade de vítima, onde nos vemos como meros receptores passivos das dificuldades. O estoicismo ensina-nos a assumir o controlo das nossas percepções e reações. Este empoderamento é central para a crença estoica de que a nossa felicidade e paz de espírito dependem mais do nosso estado interno do que dos acontecimentos externos. Não se trata de negar as dificuldades ou injustiças que enfrentamos, mas sim de mudar o foco do que nos acontece para como reagimos ao que nos acontece. Marco Aurélio acreditava que cada evento externo implica uma escolha. Como deixaremos que isso nos defina? Ao rejeitarmos a ideia de sermos vítimas, assumimos que o nosso bem-estar emocional não está à mercê das circunstâncias externas. Esta é uma percepção libertadora que abre portas ao crescimento pessoal e à resiliência. Colocar este princípio em prática começa por observar as nossas respostas habituais a situações difíceis. Muitas vezes, procuramos culpar fatores externos ou outras pessoas, desperdiçando energia em queixas em vez de agir. Mudar esses padrões não significa reprimir sentimentos, mas compreendê-los profundamente e redirecionar a energia de forma construtiva. Trata-se de reconhecer a dor e a decepção, ao mesmo tempo que afirmamos a nossa capacidade de seguir em frente apesar delas. Este ensinamento estoico incentiva-nos a ver cada obstáculo como uma oportunidade de praticar a virtude e fortalecer o caráter. Esta perspectiva transforma sentimentos de impotência em momentos de escolha, onde podemos afirmar a nossa agência.
Cada desafio torna-se um teste do nosso compromisso com os nossos valores e uma oportunidade de demonstrar força, perseverança e resiliência, qualidades que definem o ideal estoico. Ao não nos colocarmos como vítimas, incorporamos o ideal estoico de independência emocional e desenvolvemos uma força interior de calma e equanimidade. A partir desta base, podemos relacionar-nos com o mundo de forma mais plena e livre. Isto não significa tornar-nos indiferentes ou sem emoções, mas alcançar um estado em que a nossa felicidade não é facilmente abalada pelos altos e baixos da vida. Vivemos assim alinhados aos nossos princípios mais profundos, independentemente do que a vida nos reserva. Marco Aurélio defendia este princípio não apenas como disciplina pessoal, mas como caminho para maior liberdade e satisfação. Dominar os próprios impulsos e adiar a gratificação não se trata de negar o prazer, mas de encontrar um nível de realização mais elevado, alinhado com os nossos valores e objetivos de longo prazo. Adiar a gratificação, no sentido estoico, envolve postergar desejos imediatos para alcançar recompensas mais significativas e duradouras. São escolhas que podem não oferecer prazer instantâneo, mas promovem bem-estar duradouro e crescimento pessoal. Este princípio é particularmente relevante na sociedade moderna, imediatista, onde a capacidade de esperar por algo melhor é rara e valiosa. Para os estoicos como Aurélio, a prática da gratificação adiada é também uma forma de manter domínio sobre os próprios desejos. Prazeres passageiros podem conduzir à perda de liberdade, tornando-nos reféns dos nossos caprichos e impulsos. Agindo com moderação e escolhendo as nossas ações com base na razão e previsão, cultivamos uma vida não apenas de prazeres efêmeros, mas de tranquilidade, contentamento e crescimento duradouros. Começar a praticar a gratificação adiada no dia a dia não precisa ser complicado. Pequenas escolhas fazem uma grande diferença. Poupar dinheiro em vez de gastar por impulso, optar por uma refeição saudável em vez de fast food, ou dedicar alguns minutos ao estudo ou a aperfeiçoar uma habilidade em vez de ceder a distrações imediatas. Cada uma destas decisões reforça um princípio estoico essencial: valorizar os ganhos a longo prazo em vez do prazer instantâneo. Os benefícios desta prática são reais e comprovados. Estudos em psicologia mostram que quem consegue adiar recompensas imediatas tende a ter melhores resultados na carreira, nos estudos, na saúde e nos relacionamentos. Além disso, estas pessoas lidam melhor com o stress, permanecem focadas nos objetivos e constroem uma vida mais equilibrada e gratificante. Mas a gratificação adiada não é apenas resistir a tentações. Trata-se de cultivar resiliência mental, permanecendo firme nas nossas escolhas mesmo quando surgem dúvidas ou obstáculos. Parte desta prática envolve também filtrar a opinião alheia. Para os estoicos, a aprovação ou reprovação dos outros está fora do nosso controlo, e confiar nela para validar o nosso valor é um erro. Marco Aurélio lembrava constantemente que a verdadeira paz vem de dentro e não pode ser abalada por críticas externas. Isto não significa ignorar conselhos úteis ou desvalorizar os outros, mas sim aprender a filtrar o ruído, separar o que é construtivo do que é apenas distrativo. Num mundo onde opiniões negativas e críticas estão a um clique de distância, esta habilidade é fundamental. Saber reconhecer críticas válidas e ignorar comentários infundados protege a nossa energia e mantém-nos focados no que realmente importa. Marco Aurélio praticava isto todos os dias, lembrando-se de que a força interior vem da confiança nas próprias decisões e na clareza sobre os nossos valores e objetivos. Ao adotarmos esta postura, transformamos desafios e obstáculos em oportunidades de crescimento. Cada situação difícil deixa de ser motivo de frustração e torna-se um teste do nosso compromisso com aquilo em que acreditamos. Não se trata de suprimir emoções ou se tornar insensível, mas sim de cultivar uma independência emocional que nos permite enfrentar a vida com serenidade, alinhados aos nossos princípios. Outra lição importante é aprender com os exemplos de quem já dominou virtudes que admiramos. Emular pessoas sábias não é copiar, mas observar e refletir sobre os seus comportamentos para melhorar o nosso próprio caráter e julgamento. Marco Aurélio, mesmo como imperador, reconhecia o valor de aprender com os outros, inspirando-se nas qualidades alheias para praticar a virtude de forma consciente e consistente. Tanto no passado como nos dias de hoje, Marco Aurélio via na emulação de pessoas sábias uma forma de internalizar forças e virtudes. Para os estoicos, a sabedoria não é apenas conhecimento teórico, mas um guia prático para viver bem, compreendido através das ações daqueles que aplicaram os princípios do estoicismo de forma consistente e eficaz. Escolher quem imitar é reconhecer aqueles que exemplificam as virtudes estoicas: sabedoria,
coragem, justiça e temperança. Estas figuras podem ser históricas, contemporâneas ou até mesmo personagens de literatura e contos que demonstram resiliência, integridade e pensamento racional. O objetivo não é apenas admirar, mas observar criticamente como estas pessoas vivem, tomam decisões e enfrentam desafios. Ao observar estas vidas, perguntamo-nos: que aspectos desta abordagem posso incorporar à minha própria vida para melhorar o meu comportamento e escolhas? Imitar pessoas sábias ajuda a ligar os conceitos filosóficos à prática diária, mostrando de forma concreta como viver os princípios estoicos. Isto torna os ideais mais acessíveis e convincentes, à medida que percebemos o impacto tangível da virtude na vida daqueles que respeitamos. Buscar exemplos virtuosos é uma forma dinâmica de aprendizagem e autoaperfeiçoamento. Cercar-nos de influências virtuosas estabelece padrões elevados para as nossas próprias ações, impulsionando-nos a tornar-nos as pessoas sábias que aspiramos ser. Esta prática envolve mais do que observar. Exige reflexão profunda sobre os nossos pensamentos, decisões e reações ao longo do dia, verificando se estão alinhados com virtudes como sabedoria, justiça, coragem e moderação. O objetivo desta revisão diária não é punir-se pelos erros, mas aprender com cada experiência, utilizando esse conhecimento para melhorar continuamente. Marco Aurélio aplicava esta técnica para cumprir as suas obrigações como imperador e crescer enquanto filósofo e ser humano. Incorporar esta prática na vida moderna pode ser extremamente benéfico. Terminar o dia com momentos de reflexão silenciosa ajuda-nos a perguntar: como reagi aos desafios de hoje? A minha conduta esteve de acordo com os meus princípios? O que poderia ter feito melhor? Houve momentos em que perdi o controlo. E porquê? Este exercício desenvolve a autoconsciência e promove uma vida mais intencional, permitindo enfrentar tensões e pensamentos persistentes antes que se acumulem. É uma forma de autorresponsabilidade rigorosa, mas compassiva, que reconhece pontos fortes e áreas de melhoria sem julgamento. Este hábito estoico ensina-nos a ser simultaneamente alunos e professores da nossa própria vida, aprendendo constantemente com a experiência e esforçando-nos por incorporar as virtudes do estoicismo. Com o tempo, esta prática transforma não só a forma como vemos os dias, mas também a forma como vivemos a vida, alinhando-nos cada vez mais com os ideais que valorizamos. A sua presença fortalece e inspira a equipe do Sabedoria de Mármore, e somos verdadeiramente gratos por nos acompanhar nesta jornada. Que cada dia seja uma oportunidade para viver com intenção, cultivar sabedoria e aplicar os princípios que tornam a vida mais plena e significativa. Até à próxima, continue a trilhar o caminho da reflexão e do autodomínio.